Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Underfla. Flamengo vence Volta Redonda por 3-0. Gol de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda no crescimento do nosso canal de notícias. Crédito do vídeo, Band Esportes. Vamos ao vídeo. Do Flamengo mais uma vez, Flamengo 3-0 para cima do Volta Redonda, hoje com gols dos seus artilheiros, dos seus atacantes. Vamos então conferir os gols dessa partida já direto e reto na tela para você, jogo que foi atrasado da terceira rodada. Ó, começando com esse belo gol aí de Gabigol aos 9 minutos do primeiro tempo. Ele já tinha perdido uma chance cara a cara com o goleiro, mas daí ele não perdoa, Gabigol tá de volta e fez esse gol aí logo aos 9 minutos do primeiro tempo para o Flamengo. Daí tivemos esse lance aos 36 minutos do segundo tempo, pênalti foi marcado ali no lance, direto e reto, aí a gente está vendo o replay para você, pênalti em cima de Arrascaeta, e Pedro perdeu, né, esse pênalti. E o juiz mandou voltar. Bateu mal, né? Bateu rasteiro. E o goleiro se adiantou ali. O juiz mandou voltar e daí Pedro mandou para as redes na segunda tentativa. A primeira errou, na segunda fez, tirou a zica ali e ampliou o placar para o Flamengo. 2-0 até então. Cobrança repetida do pênalti. E ainda deu tempo para mais um, aos 48, já nos acréscimos, 48 do segundo tempo. Ayrton Lucas recebeu essa bola, driblou ali o zagueiro e bateu para as redes. Fechando então o placar lá no Maraca, 3-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda. Lembrando que esse jogo foi atrasado da terceira rodada. Bom, e eu vou chamar ele, né, Elcio Mendonça, que comentou esse jogo ao lado do Pedro Martelli, comentaram, fizeram essa transmissão brilhante. A gente já tá vendo os melhores momentos, os lances. Elcio, muito bem-vindo aqui ao Band Esportes News. Eu quero saber a sua análise, né? O que você achou desse jogo? Se o placar realmente transferiu o que foi o jogo, se cabia mais. Como é que foi essa atuação, essa vitória do Flamengo lá no Maraca nesse sábado de carnaval? Bem-vindo, Elcio. Boa noite, obrigado, prazer estar com vocês. Foi um jogo onde o Flamengo começou com o pé no acelerador, o ritmo muito alto, abre o placar logo no comecinho, uma jogada de velocidade, uma boa parceria do Luiz Araújo com o Gabigol, que foram muito bem no primeiro tempo. Dava a impressão que ia ser um jogo tranquilo do Flamengo, de placar, dilatado, e aí depois o Volta Redonda começa a equilibrar o jogo, começa a sair mais, teve mais posse do que o Flamengo no primeiro tempo, um time muito corajoso do Felipe, aquele Felipe que jogou no Vasco, no Flamengo, lateral que virou meia, jogando seleção também, e foi um Volta Redonda muito corajoso. E no primeiro tempo conseguiu igualar as ações, conseguiu chegar com perigo ao ataque. Não foi um primeiro tempo fácil para o Flamengo, mas no finalzinho da primeira etapa o Flamengo retoma aquele ritmo, aquela intensidade do começo do jogo, vai para o intervalo melhor e volta com essa postura para o segundo tempo, marcando alto, marcando pressão, atrapalhando demais a saída de bola do Volta Redonda, e conseguiu fazer isso por 15, 20 minutos num bom ritmo. Depois, é claro, a perna começa a pesar, no começo de temporada, o Tite mexe no time, e era um misto quente hoje no Flamengo, no segundo tempo fica com o carro de titular, entra o Pedro, entra o Arrascaeta, o Gerson, o Pulgar, e aí o Flamengo, no momento do jogo, o Volta Redonda começava a se assanhar um pouquinho mais, começava a entrar o contra-ataque do Volta Redonda, teve até duas chegadas perigosas. O Flamengo consegue um pênalti já na reta final, aos 36 minutos. O Pedro desperdiça a primeira cobrança, o Paulo Henrique, o goleiro do Volta Redonda, defende, mas ele acaba se adiantando, e de fato o VAR percebe isso e manda voltar com razão. Na segunda cobrança o Pedro faz o 2-0 e ali o Volta Redonda desconectou. A gente teve 10 minutos com os acréscimos, um Flamengo com muita liberdade no ataque, conseguindo produzir jogadas, conseguindo finalizar muito bem. O terceiro gol sai de forma natural, com o Ayrton Lucas, um belíssimo passe do Arrascaeta. Se tivesse um pouquinho mais de tempo no relógio, o Flamengo continuasse com o pé no acelerador, ia sair o quarto, o quinto gol. Com o final do jogo, o Volta Redonda se desconecta, até pelo cansaço, também pela frustração do segundo gol, mas é um Flamengo que termina muito bem.
É um Flamengo que tem um potencial muito grande para o restante da temporada, porque tem um elenco muito forte. A gente está falando de um time que sai de La Cruz, entra o Arrascaeta, entre o Gerson sai o Alan, você tem Gabigol e Pedro no ataque, Bruno Henrique é um reserva de luxo, e o Tite vai rodar muito esse time na temporada e vai manter o nível lá em cima e vai manter a parte física lá em cima. A gente está falando de um calendário que o Flamengo pode ter quase 80 jogos. Você chega em final de Copa do Brasil, final de Libertadores. Então você poder rodar o elenco, ter seus jogadores bem fisicamente, com a qualidade que o Flamengo tem, isso vai fazer a diferença. Essa é a ideia do Tite, é a ideia da direção do Flamengo. Talvez o Flamengo ainda vá ao mercado buscar mais jogadores, mas é um time muito forte. E se tiver espaço, como Volta Redonda deu no final do jogo, vai atropelar, vai passar por cima, como fez no finzinho do jogo, que foi um Flamengo que conseguiu trazer muita qualidade, conseguiu trazer uma intensidade muito boa de jogo e mordendo alto. Olha como sai o segundo gol, a Arrascaeta recupera a bola na grande área, sofre ali a falta, penalidade bem marcada, 36 do segundo tempo você está marcando saída de bola na área do adversário. É isso que o Flamengo tentou fazer hoje, é o que o Tite quer trazer. E outro ponto que é importante a gente destacar do Flamengo, o time principal, que a gente viu em campo hoje, fez a pré-temporada nos Estados Unidos, esse é o 5º jogo no Carioca, não sofreu gol em 5 jogos e teve clássico com o Botafogo, teve clássico com o Vasco. É um Flamengo muito equilibrado taticamente, bem postado defensivamente e com muito potencial no ataque, como a gente viu hoje. É um Flamengo que faz valer o investimento, faz valer o peso da camisa e, claro, todo mundo tem muito potencial e muita expectativa em torno do que o Mengão pode fazer no restante da temporada. É isso, Elcio, e eu ia até te perguntar, né, exatamente essa questão, porque o trabalho do Tite, quer queira ou quer não, ainda está começando, né, com todos os jogadores à sua disposição, pelo menos nesse ano de 2024, foram poucas partidas, mas a gente já consegue ver um Flamengo diferente, né, um Flamengo já que não é reacionário, né, um Flamengo que ele ataca muito mais o adversário, tem uma boa postura dentro de campo, é aquela coisa que a gente está acostumado a ver, né, que a gente viu por muito tempo com o Tite na seleção brasileira, também o trabalho do Tite no Corinthians, né? Eu acho que ele mudou um pouco mais, talvez tenha se adaptado a esse time do Flamengo, que é um time muito ofensivo, né? Mas a bola também passando muito pelo meio, a Arrascaeta voltando a jogar muito bem. O que você acha, El? Você acha que o Tite já conseguiu dar a cara dele pro time? Ou ainda o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência? Lógico, os resultados estão vindo, fica um pouco mais fácil, né? Mas qual que é a sua opinião sobre isso? É um processo de construção, tá? No início desse processo de construção, ele pega o finalzinho do Brasileirão ano passado, agora teve uma pré-temporada, teve mais tempo com os jogadores, mas o grande ponto do Tite nesse Flamengo é o equilíbrio tático. A gente viu treinadores anteriores aí, Vitor Pereira, Sampaoli, o Renato Gaúcho, eram times ofensivos que davam gosto de jogar e tomavam muitos gols. E esse tipo de time, em jogo grande, vai sofrer. E o Flamengo vai ter jogo grande na temporada, o time que vai chegar longe na Copa do Brasil, vai chegar longe na Libertadores, a gente imagina que vai brigar por título brasileiro, é o favorito do Campeonato Carioca, junto com o Fluminense. Então esse equilíbrio tático, ele é muito importante, esse equilíbrio defensivo, porque é um time que está pronto para o jogo grande, como teve com o Botafogo no meio de semana, fez 1-0 no final do jogo, contra o Vasco, também teve uma grande atuação. Então é uma equipe muito segura. Acho que isso mostra o início do trabalho do Tite, essa solidez defensiva. Lembra um pouco o que o Dorival fez também no Flamengo, e aí foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, porque é um time equilibrado. E agora ele está trabalhando mais o ataque, está trabalhando mais as opções ofensivas, está conseguindo criar mais jogadas. É um Flamengo em alguns momentos afobado. Por exemplo, no primeiro tempo usou muito o cruzamento, que não é o perfil desse time, e acabou esbarrando na defesa do Volta Redonda. Mas é um Flamengo que eu vejo nesse início de construção do Tite, embora não seja um começo de trabalho que ele pegou no final do ano passado, mas com pré-temporada, com um trabalho mais planejado, que a defesa está muito sólida. Isso é importantíssimo, o time equilibrado taticamente e agora está desenvolvendo o ataque. E com as peças que ele tem, me parece natural que o Flamengo evolua ofensivamente, porque tem muito jogador bom no ataque. Claro que você tem uma questão tática, uma questão de encaixe, mas isso está fluindo. E com o elenco que ele tem, podendo rodar, você tem jogador que faz bem a diagonal como o Bruno Henrique, você tem jogador que é mais agudo na ponta como o Luiz Araújo, como o Cebolinha. Tem muita gente boa para ele trabalhar e cada jogo vai pedir uma característica diferente, um perfil diferente. Acho que esse é o grande ponto do início do trabalho do Tite, é um equilíbrio tático, uma solidez defensiva e agora a gente começa a perceber uma evolução no ataque também. É isso, né? O meio-campo já era um setor muito bom do Flamengo, essa solidez defensiva que você destacou, realmente a gente já está conseguindo ver. E, cara, é muito jogador bom no ataque, né? Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Ayrton Lucas, Cebolinha, é muita gente chegando, né? Bons jogadores, jogadores habilidosos. E eu queria te perguntar exatamente do Gabigol, Elcio.
voltando a marcar, né, voltando a cair nas graças da torcida. Tinha a questão no início da temporada se ele ia continuar no Flamengo, se não ia. Chegou a ficar perto, entre aspas, né, de um acerto com o Corinthians, e agora parece que está se adaptando mais ao Flamengo, né, e cada vez mais nessa titularidade, né, jogando junto com o Pedro. Tinha muita questão se podia jogar, se não caberia mais, né. Como que você vê o Gabigol para esse restante de temporada? O Gabigol hoje fez um bom jogo, fez um bom primeiro tempo, um jogador de velocidade, que tem um bom ataque ao espaço. O primeiro tempo trouxe isso para o Flamengo. No segundo, pediu mais um jogador de referência, porque o Volta Redonda recuou um pouco mais para o contra-ataque, aí o Pedro entrou. Mas é um jogador que muda o perfil do ataque, né? Ele não tem o mesmo perfil do Pedro. Isso é importante, porque tem jogo que vai te pedir um atacante de mobilidade, tem jogo que você tem que ter um cara mais referência, tem jogo que os dois vão jogar juntos e vai casar muito bem. E o Gabigol estava pressionado porque ele perde um pênalti no Clássico com o Vasco, no finalzinho do jogo, poderia garantir a vitória no Flamengo, e aí seriam 5 vitórias em 5 jogos com esse time principal no Campeonato Carioca, e ele acaba desperdiçando a cobrança, obviamente muita pressão para cima dele, mas ele foi bem. E o Flamengo no primeiro tempo teve o espaço para atacar, para ter essa transição em velocidade, esse ataque no espaço, e o Gabigol fez uma grande parceria com o Luiz Araújo. O tapa que o Luiz Araújo dá no primeiro gol pro Gabigol, aquele tapa ali de trivela, é uma jogada belíssima do Flamengo em velocidade. Então eu vejo o Gabigol e ele entendeu que ele não é um titular, não é um cara indiscutível no Flamengo. O jogador favorito do Tite para ser o 9 é o Pedro, mas ele vai ter espaço na temporada, ele vai entrar durante os jogos, ele vai ser titular em vários jogos, e ele traz algo diferente, ele traz um perfil diferente do que o Pedro pode oferecer. E é muito importante para o Flamengo ter o Gabigol à disposição e ele disposto a jogar, com fome para jogar. Isso vai ajudar muito o Tite. Perfeito, então, Nelson. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos comentários. Parabéns pela transmissão. Obrigado por estar aqui com a gente no Band Esportes News. E a gente vai falando e nos encontraremos mais vezes aqui no News e na programação do Band Esportes. Valeu, Nelson. Obrigado. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Feliz, né? Sempre bom marcar, mas acredito que, em primeiro lugar, é sempre o coletivo, né? Espero que a gente possa ter evolução a cada jogo, a cada treino, buscar o nosso alto nível para conquistar o nosso objetivo. Mas fico feliz, né? Espero poder ajudar o Flamengo sempre e dar o meu melhor a cada jogo. E é isso que eu espero junto com a minha equipe. Coletivo, como é que é internamente essa disputa? Não só no ataque, mas em várias posições do campo. A gente sabe o elenco qualificado que vocês têm. Sempre, né? Desde quando eu cheguei aqui sempre foi um elenco recheado, né, de jogadores com muita qualidade, e isso é bom pra gente, é bom pro torcedor, que consegue ter um elenco cheio de muita qualidade, e a gente tem que estar pronto, tem que estar elevando o nível cada jogo, cada semana, porque é isso que o Flamengo pede, e espero que a gente possa, como eu falei, ter o nosso melhor, o nosso coletivo individual, e espero que todos estejam bem a cada jogo.